Esta semana, João Miguel Tavares sente-se conselheiro de paz. Ricardo Araújo Pereira confessa-se curioso e Pedro Mexia declara-se com os poderes médios. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que a Polícia Judiciária levou a cabo uma mega operação para desmantelar o grupo neonazi 1143. Na Operação Irmandade foram detidos elementos de forças de segurança e militantes do Chega, numa organização suspeita de crimes de ódio e de ter em preparação ações de combate urbano. Uma semana também em que a Groenlândia continuou na Berlinda. Mas o facto político em destaque é naturalmente a análise e as reações aos resultados da primeira volta das eleições presidenciais. Agora com os olhos postos na decisão marcada para o dia 8 de fevereiro, a segunda volta que vai opor António José Seguro a André Ventura, o que é que antevê para as próximas 2 semanas, Ricardo Araújo Pereira? Uma campanha tranquila ou tensa? Carlos, eu diria tensa. Diria tensa porque estão aqui algumas coisas em jogo, designadamente um contraste flagrante entre aquilo que andámos a ouvir durante anos e o que agora está à nossa frente, que é durante anos o Ventura disse isto, sou eu contra o sistema, eu sou o antissistema, o resto é tudo o sistema. O PS é igual ao PSD, são 50 anos de governação corrupta. O PSD é o PS2, não é PSD. PS2 é o nome do partido. Agora é a esquerda contra a direita. Fiquei surpreendidíssimo, já não é o sistema contra o antissistema e ele pede o apoio a metade dos corruptos do sistema. Metade dos corruptos do sistema querem-me apoiar, se faz favor. Agregar a direita, diz ele. Eu pensei que a única direita era a Chega. Não fazia ideia que os outros, que havia mais partidos de direita. E prevê-se serrafusca, portanto? Prevejo porque isto implica umas cabriolas difíceis de dar sem magoar a coluna. André Ventura queria 3 debates nas 3 semanas que antecedem a segunda volta. A candidatura de Seguro já deu a entender, já disse que fará apenas um, vai ser na próxima terça-feira, aliás. Como é que entende esta divergência de calendários, João Miguel Tavares? Não é difícil de perceber, não é? Eu acho que para o Ventura deviam ser 21, era um por dia até às eleições. Evidentemente ele quer aparecer como... E tem tão poucas oportunidades. Ele na terça-feira foi à CMTV, na quarta foi à RTP, hoje saiu o Expresso, não é? E acho que vai continuar, não é? Desde que o convida, ele vai estar todos os dias nas televisões a toda a hora. Mas a ERC está preocupada com os desequilíbrios causados por um programa de entretenimento. Essa é que é a preocupação da ERC. E acho que, bom, Seguro há uma coisa que Seguro não podia fazer, não é? Era recusar-se a debater. Isso acho que seria terrível. Portanto, combinou-se um debate. Eu imagino que o debate vai ter certamente mais de meia hora. Como em 86, vai ter 75 minutos. Pronto, exatamente. E, portanto, está bem, sim. Acho que chega. É de suficiente tempo para esclarecer a opinião de ambos, sendo que, ao mesmo tempo, acho que todos nós estamos relativamente esclarecidos. Mas acho muito bem que eles esclarecidíssimos, como o Presidente da República, que disse que estava esclarecidíssimo. Com certeza. Não é daquelas coisas de preciso conhecer um bocadinho melhor estes candidatos. Não acontece. Entretanto, na Berlinda tem estado o Primeiro-Ministro. Como é que entende, Pedro Mexia, a tentativa de equilibrismo que Montenegro está a levar a cabo depois da derrota do candidato da AD no domingo, com a escolha para a segunda volta dos 2 candidatos que Montenegro combateu? Eu não sei se era indispensável. Para já, evidentemente que Marcos Mendes era o candidato do PSD, no sentido em que era uma figura do PSD apoiada pelo PSD. Mas os candidatos não são necessariamente
do partido, embora, por exemplo, a Seguro claramente afirmou-se contra uma parte do partido, não é? Houve uma pessoa que não o pôde apoiar porque é presidente do Conselho Europeu, mas senão tinha-o apoiado. Mas uma parte do partido não apoiou. Não apoiou. Já disse, entretanto, essa pessoa, Todas presidente do as Conselho Europeu, sim, vai votar a segunda vez no mesmo candidato. Portanto, Mas não disse qual é. Portanto, há esse lado Mas eu acho que não era necessário que quer o líder do PS, quer o Primeiro-Ministro, que são a mesma pessoa, falasse naquela noite. Para já, porque eu não sei se ele quis falar no sentido em que foi uma figura importante do PSD, portanto eu vou assumir a derrota do PSD, mas para isso podia, como tantas vezes faz na política, mandar alguém mais abaixo na escala. Ou então, se foi com o Primeiro-Ministro. Se foi com o Primeiro-Ministro é diferente, porque se foi com o Primeiro-Ministro e que o corolário seria perguntar-lhe, como lhe perguntaram então e a segunda volta, é dizer não, nós somos neutros porque o nosso espaço político não está representado na segunda volta, o que é uma afirmação absurda, porque o eleitorado do PSD elege na segunda volta. Não há nenhum candidato da área do PSD, mas as pessoas que votaram Marcos Mendes e Coutrinho vão votar na segunda volta. É isso que interessa, não é? Se há lá um laranjinha. Portanto, é uma declaração absurda. Vamos desenvolver este tema um pouco mais, porque depois deste prolegómeno, por assim dizer, vamos à distribuição de pastas numa missão dominada, como se impõe, pelas eleições presidenciais, e vamos com o João Miguel Tavares a querer ser, desta vez, Ministro da Segurança. Ministro da Segurança, depois de ter ouvido isto. Somos um país seguro, não exatamente também aí a contemplar essa circunstância. Somos um país seguro e que quer continuar a ser seguro e, portanto, não esmorece o seu esforço para continuar a ser seguro. Montenegro, em Sines, na terça-feira, não sei se contaram, num discurso em que repetiu por 6 vezes a palavra seguro. Aqui só o ouvimos dizer seguro 5 vezes, mas mais à frente, ainda no mesmo discurso, ainda o diria mais uma vez. No atual contexto, João Miguel Tavares, terá sido descuido ou gato escondido com o rabo de fora? Eu acho que a única coisa que faltou é pescava o olho, cada vez que dizia seguro. Fazer assim com o cotovelo. Sim. Ainda por cima, reparem, Luís Montenegro pode ter muitos defeitos, mas um deles não é falta de fluidez no discurso. E aqui ele repetiu as palavras, parecia atrapalhado a pensar quantas vezes consigo colocar o adjetivo seguro nesta frase. Isso acontece muito no teatro, sobretudo no teatro cómico. Há ali uma pessoa que ainda não percebeu na última fila. Sim. Vou ver se chega lá. No mal. Exato, no mal. Que é claro. mau, não é? E eu olho para isto, eu não faço ideia. Eu não sei se ele se acha muito esperto, se os seus assessores acham que engraçado. Vejam lá, ele não admitiu, mas na verdade ele não disse em quem queria votar, mas vejam, eu não consigo perceber. Isto a mim aborrece-me de morte. Era para ser notícia que ficou implícito que apoia seguro. Mas não é isso. Quer dizer, parece-me evidente se alguém repete 6 vezes a palavra seguro, ainda por cima num contexto bizarro, aquilo era a propósito do investimento, e se sai com este tipo de formulação insistente, é evidente que as notícias vêm dizer que Luís Montenegro repetiu 6 vezes a palavra seguro. Se ele quer apoiar, apoie, não é? Se não quer apoiar, não apoie. Eu não percebo o que é esta falta de clareza. Posso só dizer que vota sem ter de apoiar, claro, porque essa figura também existe. Mas ele é Primeiro-Ministro. Eu acho que nós precisamos um bocadinho menos daquela táticazinha de bafom. Nós precisamos de políticos que corajosamente digam o que é que querem fazer. Eu estou farto disto. Eu acho que há imensa gente que está farta disto. Quase toda a gente está, felizmente, a apoiar o António José Seguro. As pessoas todas do PSD estão-se a chegar à frente. Muita gente da Iniciativa Liberal, até já alguns do CDS. Quer dizer, ele, das duas uma, diz que como Primeiro-Ministro não quer tomar uma posição, coisa que eu compreendo, estrategicamente, no sentido em que às vezes vai-se ter que juntar com o PS, outras vezes vai-se ter que juntar com o Chega. É assim que ele escolheu governar e, portanto, assuma e então cale-se.
Agora, dizer não apoio, para depois agora repetir 90 vezes o adjetivo seguro, é uma coisa que a mim chateia-me. Não acho que fique bem. Esta falta de clareza na política não é boa, porque acho que precisamos de tempos nesse aspecto claro, que as pessoas digam corajosamente aquilo que são as suas opções e as suas visões para o país. Como é que entende Ricardo Araújo Pereira esta espécie de pescadela de olho do Primeiro-Ministro no primeiro discurso? Este foi o primeiro discurso público que fez depois da noite eleitoral, em que optou por manter a neutralidade entre Ventura e Seguro. Vendo isto a indicação de que vão ser necessários 6 seguros para os 3 Salazares de Ventura? Acho que isto é uma irresponsabilidade. Ele, sabendo do estado em que estão as urgências, pôr-se em cima do muro desta maneira, correndo o risco de cair e aleijar-se, isto pode provocar danos graves, parece-me perigoso. Só que ele está à procura do melhor de 2 mundos. O que ele quer é, para todos os efeitos, que as pessoas não possam dizer: o senhor não tomou posição. Tomei, até fiz aquele discurso dos 6 seguros, não sei se lembram. Mas se alguém disser: o senhor está a tomar posição com isso dos seguros? Eu? Nada. Nunca. Estou a dizer que Portugal é um país seguro, agora não se pode... Por acaso ele chama-se seguro. Se chamasse Martins, eu não estava a dizer que Portugal tem que ser um país Martins. E, portanto, é de facto o melhor de 2 mundos, em que ele continua neutro, só que não é bem a Suíça. É um queijo suíço. Está todo esburacado, porque o candidato dele teve uma votação bastante aflitiva. E, portanto, acho que ele não sabe exatamente o que é que há de fazer, porque a escolha é entre o Partido Socialista, que é um adversário ideológico, e entre o Chega, que talvez, não sei se já ficou claro, eu acho que mais à frente vamos falar disso, mas é capaz de ser um adversário ainda maior do que o Partido Socialista, porque não é apenas um adversário ideológico. Vê uma diferença, Pedro Mexia, entre a posição do Primeiro-Ministro e a posição do líder do PSD? Ou seja, acha que haverá 2 papéis aqui que não seriam necessariamente o mesmo? Bem, o problema é que uma pessoa não pode declarar que apoia uma coisa enquanto Primeiro-Ministro e apoia outra coisa enquanto... Ou como Primeiro-Ministro não apoiar, pode. Mas a título de líder do PSD ter uma posição própria. Eu acho que pode... É um assunto uma decisão demasiado séria para fazer essa heteronímia, não é? Eu não apoio, quem eu apoio é o Primeiro-Ministro. Ao contrário, o Primeiro-Ministro não, quem eu apoio é o Presidente do Partido. É a mesma pessoa. Neste caso é a mesma pessoa, é um voto unipessoal e não é possível fazer esse joguinho. Deixe-me só dizer uma coisa. Que eu já queria falar da semana passada, ou numa outra semana, que é a quantidade de pessoas que nos disseram ao longo destes 10 anos, é óbvio, porque isto é uma mediocracia, e, portanto, o Marcos Mendes teve anos na televisão, o Marcelo só foi ele, já digo Marcelo, já estou totalmente à maluca, o Marcelo foi eleito por ter estado 10 anos na televisão, não, 20 ou não sei quantos é que foram, e, portanto, é evidente que nesta tirania mediática, uma pessoa que está na televisão todos os domingos sem confronto, vai ganhar as eleições. Isto estava escrito, com todas as citações dos estudos de mediólogos. E é assim que agora funciona. Quem está domina completamente e chega a ter 11%. Não esquecer também o poder das redes sociais. Porque exatamente. O candidato mais votado, António José Seguro, é realmente um leão no TikTok e tem feito realmente umas danças giríssimas. Está nisso e como DJ. Está fantástico. Em último nas publicações. Há uma estatística em que nem sequer aparece. Enfim. Portanto, eu acho que E Pedro Mexia acaba de retirar veleidades para Ricardo Araújo Pereira. Os analistas da cultura contemporânea estão um pouco defraudados nas suas... Não, sabes que é? Porque o pessoal é todo muito inteligente e todo muito sofisticado, mas e depois aquilo que nós vemos consecutivamente é sempre a procura da bala de prata. É sempre a procura daquela coisinha que vai explicar tudo o que existe à nossa volta. E essa coisinha é a personalidade da pessoa, as características. Na verdade, a coisinha que explica tudo
tudo o que está à nossa volta por simplesmente não existe. Essa é a questão. No caso da diferença entre Marcelo Rebelo de Sousa e Marcos Mendes... Não, sim, óbvio certo, qual é a com diferença. certeza, mas isto tudo só para dizer que... Podem fazer a mesma coisa, mas o resultado não é o mesmo. O que eu quero dizer com isto é, claro que a televisão é importante, mas não chega. Claro que as redes sociais são importantes, mas não chegam. É só isso, não é? Nunca chega, nunca é só uma coisa. Nunca é só uma coisa. Seja como for, se António José Seguro for eleito, eu sei que não é só uma coisa, mas a ele não lhe falta só uma de um conjunto de várias. Vamos ter que ter uma conversa muito séria sobre carisma, sobre os pressupostos, sobre a força das redes sociais, o carisma. sobre aquilo que essa entidade difusa que se chama as pessoas querem e de que é que estão cansadas. Temos que ter uma conversa muito séria. Acho que ainda podemos tê-la neste programa. Não, neste é cedo porque ele não foi eleito. Vale a pena, porque eu contesto várias dessas coisas. Não sabemos se vai ser eleito. É um dia de luto ou é um momento de luto para os estudos culturais. Aliás, eu diria que tudo indica que António José Seguro não vai ser eleito, porque, como sabemos, o país virou à direita. E, portanto... Não, o que é um erro aqui, a gente talvez possa falar disso, não sei, mais adiante, se vier a propósito, é colocar mesmo o sistema versus antissistema, considerando António José Seguro do sistema. Que eu recuso. Achas que ele não é do sistema? Acho que ele é das margens do sistema. Das margens, é um marginal. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro da Segurança. O Pedro Mexia quer ser desta vez Ministro do Socialismo é a tua tia. Esse século de Sócrates foi propositado, Pedro Mexia? Foi porque esta coisa do socialismo... Vale a pena lembrar, temos que lembrar, porque há ouvintes e espectadores que não têm esta nossa idade. Não, portanto, é isso, são muito jovens. Idade e emprego. O que não falta são jovens a querer assistir a este programa. Vale a pena lembrar que a expressão manso é a tua tia entrou para o anedotário da política portuguesa, dita num debate parlamentar por José Sócrates a Francisco Louçã em 2010. O que é que faz evocá-la agora, Pedro Mexia? Manso é a tua tia. Sendo que a tia do Louçã era mãe do Ministro das Finanças. Exatamente, era mãe do Ministro das Finanças. Portanto, aqui era uma coisa, acho que ele não estava a par desse detalhe, ou pelo menos não se lembrou. O socialismo é a tua tia? Porque há duas coisas, houve duas usos da palavra socialismo interessante. Uma à esquerda, não, aliás, na verdade, até ambas à direita, neste caso, vem aí o socialismo. E a gente pensa no Exército Vermelho, pensa nos insurgentes de Mao, na RDA, com o seu livrinho vermelho debaixo do braço, pensa, evidentemente, na cortina de ferro, na opressão do Ceausescu e sua mulher cientista, e, afinal, é o José Seguro. Portanto, essa ideia de que com António José Seguro vem aí o socialismo é uma coisa absurda. Evidentemente que o António José Seguro é socialista, é do Partido Socialista, mas no sentido o mais social-democrata e moderado que se pode ser estando no Partido Socialista, aliás. E para a infelicidade de muitos socialistas. Para a infelicidade de muitos socialistas. Outra coisa, e essa então é de morrer a rir, aliás, como se tem verificado pelas tomadas de posição de muitas pessoas do espaço não socialista, não é? Como o Ventura disse, que é a ideia de que só há dois campos, de que esta eleição é uma eleição como a de 86. És de esquerda, votas Soares, és de direita, votas Freitas do Amaral. Ora bem, isso é absurdo. Há milhões de portugueses que não são nem socialistas nem adeptos do Ventura. Milhões. E que alguns desses milhões vão utilizar, talvez não o subterfúgio de repetir várias vezes seguro. Eu, por exemplo, retuitei uma imagem do Samuel Lúria a dizer eu seguro, que é a canção dele. E pronto, uma canção maravilhosa sobre o casamento. Já uma agora. Canção uma maravilhosa. das grandes canções sobre o casamento. Uma canção maravilhosa, é verdade. E eu retuitei isso e pus num sítio que eu tenho, não vale a pena dizer o que é, senão depois as pessoas começam-me a pedir. Amizade. Que horror. Os anos não querem amizade. E pus aquilo e pronto, toda a gente percebeu. Não foi assim, olha que engraçado, Mexia gosta de Samuel Lúria. Ninguém reagiu assim, toda a gente curiosamente percebeu em quem é que eu ia votar na segunda volta. Como é que entende Ricardo Araújo Pereira a bipolarização de Ventura, dizendo que nestas eleições presidenciais o que está em causa é a tal escolha entre socialistas e não socialistas, segundo ele? Eu acho que há duas narrativas em confronto.
não é? E, portanto, eu tenho assistido a muitos apelos ao cuidado com os simplismos. Há pessoas que têm dito, atenção aos simplismos, isto não é... Não venham com essa narrativa. O João Miguel Tavares é uma. Estou a levantar o braço para quem está em podcast. Cuidado que isto não é uma... com as narrativas. É que se vocês dizem que isto é uma... é entre as pessoas, de um lado, democracia liberal. Não, tira o liberal. Não sejas aldrabamezinho, porque as pessoas não acrescentam sequer o liberal. Acrescentam sim, várias pessoas têm acrescentado isto. Isto é um... Mas o liberal é fundamental. É uma oposição entre a democracia liberal e uma inclinação autoritária ali do outro lado. Se a formulação fosse essa, eu concordava contigo. Era. Mas não é. Bom, tu estás cheio de subtilezas. Nada disso. Estás cheias de advertências na tua formulação. Não. O que eu tenho visto é, atenção, que não é isto que está em causa. O que está em causa, sim, o Ventura tem razão, é socialismo contra o não socialismo. E o Ventura acrescenta uma nota explicativa, que é o socialismo mata. Portanto, de facto, não é uma coisa simplista. Aliás, devia trazer como nos maços de tabaco. Exatamente. Portanto, não é de todo... A posição do Ventura não é de todo simplista. É assassinos para um lado e pessoas que não querem assassinar mas claro que é. Não, mas o que tem graça na tua formação foi o seguinte. Há gente que acha que isto não é uma escolha simples. Claro que isto é uma escolha simples. É entre a democracia liberal e uma espécie de regime que não é assim tão... É um senhor que tem óbvias tentações. Mas eu concordo Concordas contigo. que é a escolha mais simples da história da democracia? Não, eu concordo. A questão é que as categorias que tu definiste para defender que isto é uma questão simples não são simples. São não as são categorias essas que toda a gente está a definir. Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, disse, contra. e bem, disse, com o seguro tenho uma base comum. Com o Ventura é mais do que um adversário ideológico. Contigo. Não é isso. Eu só acho graça à maneira como tu formulaste as duas categorias simples. Eu tenho assistido, és demasiado sofisticado. Eu tenho assistido a vários apelos ao cuidado com os simplismos. Aliás, em lugares que tu conheces bem, escritos por pessoas que parecem a encarnação do braço do Dr. Strangelove, que estavam doidos à espera. Sim. Estavam à espera deste momento. E agora estão... Oh, meu Deus! Eu quero mesmo! E, portanto, a questão é essa. Outro argumento que tem sido muito esgrimido é mas vocês vão votar no candidato em que vota o PCP? Sim. Que é também, esta ideia das companhias é também curiosa, porque o Ramalhianes, que o Ventura disse que é o seu modelo de presidente, na sua reeleição em 1980, adivinha que partido é que votou no Ramalhianes? Foi o PCP. Sim, claro. Portanto, e ouvi dizer que o Mário Machado vota no Ventura, não é? Eu nunca percebi esse argumento, de facto. O argumento das companhias é surreal. E por esse argumento, por exemplo, uma pessoa não seria a favor da pena de morte, porque tanto o PCP como o CDS condenam a pena de morte. É isso. Quer dizer, nós às vezes estamos na cama, por assim dizer, com... Esse argumento adolescente de o que é que ele disse, então eu acho o contrário, já é uma maneira facílima de pensar, não é? Assim também eu raciocino. Até agora não surgiu nenhuma personalidade relevante da direita a dizer que vai votar em Ventura, da direita fora do espaço de Ventura, evidentemente. Parece-lhe que a tática de Ventura tem condições para arrastar um número significativo de eleitores, João Miguel Tavares? Ninguém sabe. Quando eu alerto para os simplismos, é precisamente, embora as pessoas às vezes tenham dificuldade, porque são demasiado simplistas, têm dificuldade em perceber o que eu estou a tentar dizer, é evidentemente para não facilitar a vida ao Ventura. Porque aquilo que o Ventura mais quer, aliás é isso que está a acontecer, é que se nós de repente tivermos uma quantidade, como vamos ter, eu acho que acaba por ser inevitável, mas uma quantidade de gente do PSD, toda a gente, os que não gostavam nem um bocadinho de seguro na primeira volta e que agora parecem apaixonados pelo seguro, isso facilita o discurso do Ventura do sistema contra o antissistema. Ora, voltando a essa conversa, eu acho que seguro está nas margens do sistema. E quando eu digo isto, é para elogiar António José Seguro. António José Seguro, logo no início, quando ainda estava muito pouco acompanhado, só tinha autarcas socialistas do lado dele, por de resto, parece que todo o PS vocal achava que ele não cumpria os mínimos. Nessa altura, estavam gentes que foram, aliás, classificados como os passistas pelo Expresso. Eram pessoas da direita que estavam a dizer eu vou votar no António José Seguro. Porquê?
Podia-se dizer que não faltavam candidatos à direita. Mas essa direita gostava precisamente do António José Seguro, que estava nas margens. Ou seja, o António José Seguro que não esteve ao lado de José Sócrates, o António José Seguro que não esteve ao lado de António Costa e que no início da Troika, foi relativamente, não muito, como eu gostaria, mas colaborou minimamente com o Passos Coelho. Se tivesse ao lado de António Costa, merecia beatificação depois de ter sido atropelado por 3 caminhões de certo, está bem. Mas e então, podia ter a lata do Augusto Santos Silva, que agora parece que é grande amigo do António José Seguro. E ele nunca não teve essa lata. Afastou-se, foi para Penamacor, fazer negóciozinhos. E os negóciozinhos que ele foi fazer não eram iguais aos dos Marcos Mendes nem do António Vitorino. E as pessoas apreciam isso. Portanto, como ele é alguém que está nas margens do sistema, há pessoas como eu, que evidentemente vão votar no António José Seguro nesta segunda volta, que não fazem sequer de é o mal menor. Não. Ele comportou-se de forma muito decente durante um tempo significativo. Isso não é pequeno. Daí, essa coisa, ele não é do sistema. Não, ele esteve nas margens do sistema. É por isso que ele é mais agradável do que se fosse o Augusto Santos Silva. Porque eu já disse isto e repito. Se fosse entre Augusto Santos Silva e André Ventura, eu votava em branco. Okay? Entre Augusto Santos Silva e André Ventura. Acho que nunca se pôs essa hipótese, não é? Não, mas é só para esclarecer. Nem sequer ser candidato. Não, é para não acharem que no PS vale tudo. Portanto, na Guiné também veio o Pedro Silva Pereira. Não. Devo dizer que a declaração de rendimentos do António José Seguro teve um item que me comoveu, que é tem os negócios, que não são evidentemente multimilionários, e depois tem uma pequena verba modesta, que é direitos de autor pelos livros, que é mais ou menos a minha declaração de rendimento e, portanto, simpatizei com isso. O Pedro Mexia fica então ministro do Socialismo, é a tua tia, e é a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da moderação, por lhe parecer, Ricardo Araújo Pereira, que esse vai ser um valor importante para a escolha dos portugueses a 8 de fevereiro? A moderação? Não, atenção. Isto não é uma luta entre a moderação e o extremismo. Cuidado com isso. Moderação podes usar. Não é, posso. Mas o outro é extremista. E democracia liberal também pode. E o outro é extremista, pode-se dizer que ele é extremista. Pode, mas não digas que é fascista. Que alívio, está bem? Não digas que é fascista, nem digas que ele quer acabar com a democracia. Eu a isso estou habituado. Não digas nenhuma Eu a isso estou habituado, até porque o próprio Estado Novo já é preciso termos algum cuidado, porque o fascismo não preenche todos os requisitos. Era só um regime autoritário, uma polícia política que perseguia, torturava e matava, e uma legião, uma milícia e uma organização paramilitar da juventude. Não é fascismo. Queres a lista dos senhores de esquerda que defendiam que o... Não, eu sei, eu conheço o debate historiográfico, mas eu percebo... E sabes que há boas razões. Vamos então ter o máximo cuidado. Vamos então ter menos no socialismo, que significa RDA. Significa RDA e mata. Socialismo mata. Faltava uma farda a Oliveira Salazar. Exato, era isso. E uma milícia nas ruas. A Legião Portuguesa? A Legião Portuguesa nunca foi uma milícia que andasse na rua a dar porrada. E essas eram características fundamentais do fascismo. É por isso que se dizia... Ninguém recusa que fosse uma ditadura. Ninguém recusa que fosse um regime nojento. Eu conheço o debate historiográfico e também conheço que nesse debate historiográfico, por exemplo, pessoas como o professor Manuel... Não querem falar disto? O professor Manuel Braga da Cruz, que agora tem essa posição que tu acabaste de escrever, mas também tem um livro publicado em 1984 que termina dizendo o fascismo salazarista, chamado Os Católicos e o Salazarismo. E há ainda a posição do professor Manuel Cabral, como é que ele se chama? Vila Verde Cabral, que por acaso é uma posição criativa, que é um fascismo santacombadense. Ele diz que os fascismos são todos eminentemente, quintessencialmente nacionalistas, e é evidente que o nosso, sendo português, sendo santacombadense, é um fascismo sem movimento fascista, é o que ele diz. É como o vinho do Porto da Califórnia. Um fascismo sem movimento fascista parece uma boa discussão. É uma discussão interessantíssima, mas não interessa assim tanto, porque é uma coisa técnica. É outra uma coisa técnica sobre palavras. Mas moderação, tem-lhe parecido que Ventura está a ensaiar uma pose mais moderada? Sim, acho. Então, é que eu ouvi várias pessoas a dizer, e a considerarem plausível, aliás, aquele momento do Coutrinho a dizer que este Ventura dos últimos 4 dias, eu ainda não conhecia este político, e eu vi várias pessoas, aqueles comentadores, analistas de campanha, pessoas fascinadas com as táticazinhas e não sei o quê. Ele agora falou mais baixo, meio decibel, e por isso está-se a moderar. E eu acho fascinante que a campanha que começa com a invocação de 3 Salazares e acaba com a Justiça a dizer que os cartazes são inaceitáveis em democracia,
foi moderada. E, portanto, é isso. Eu acho que é... Moderada 4 dias. 4 dias. Eu acho que é dias. fundamental essa ideia de moderação para a narrativa do... Atenção que isto não é moderação contra extremismo. Isto é fascista. Opa, por amor de Deus. O que interessa aqui é o seguinte. O socialismo assassina. Ainda não tratamos aqui dos resultados da primeira volta. Vamos fazer um apanhado rápido. Para além da escolha dos 2 finalistas, de que já temos estado a falar, o que é que lhe pareceu mais significativo, Ricardo Araújo Pereira? A hecatombe de Marcos Mendes, o facto de Coutrinho ter ficado mais longe da segunda volta do que as últimas sondagens previram, a saída de cena sem glória do Almirante ou o eclipse da esquerda à esquerda do PS? A primeira. Eu acho que a derrota esmagadora da direita é o resultado destas eleições. Da direita? Da direita. Centro-direita. Da direita. Depois há outra coisa, ali ao lado. Se o André Ventura não se tivesse candidatado nestas eleições... Estás a considerar que a Iniciativa Liberal não faz parte da direita? Não, estou a considerar que faz parte da direita. A Iniciativa Liberal e o PSD fazem parte da direita. Não podes dizer que a Iniciativa Liberal teve uma Só grande que derrota, dividiram-se. Mas eu digo-te o seguinte, se o André Ventura não se tivesse candidatado nestas eleições, o mais provável era que nós, no dia 8 de fevereiro, tivéssemos um presidente de direita. Porque ou teria passado o Coutrinho ou o Marcos Mendes, e as sondagens indicam que o António José Seguro, ou o Gouveia Mel, e as sondagens indicam que o António José Seguro teria muita dificuldade em ganhar a qualquer desses, mas também indicam, eu não sei porque ainda não chegámos lá, que vai ter menos dificuldade em ganhar a André Ventura. Certo. E, portanto, quando a direita compreendesse que o seu adversário, que o André Ventura não é um eventual aliado, é de facto um adversário, isso era ótimo, acho eu. Chegou a achar, João Miguel Tavares, que Coutrinho podia vir a estar na segunda volta, efetivamente? Não é que eu tivesse imensa esperança, mas, quer dizer, fazia parte do grupo da frente, dos 3 da frente. Não é? Porque até na noite eleitoral, a primeira projeção, as primeiras projeções pareciam apontar para uma disputa um bocadinho mais renhida. Mas já era margem... E depois... Tocavam-se a margem máxima e a mínima. Mas acabou por ficar bastante longe. E eu sei que há gente que tem a teoria que a questão do assédio foi fundamental e que supostamente há estudos que mostram que as mulheres se afastaram. Eu sou, apesar de tudo, cético, porque quando eu vejo a distribuição de votos, eu acho que, apesar de tudo, Coutrinho teve o problema que tem a Iniciativa Liberal, que é, enquanto seja António José Seguro ou André Ventura, tem uma proporção de votos que está espalhada por todo o território nacional, a Iniciativa Liberal continua a ter imensas dificuldades de entrar no interior. E aquelas diferenças de votos, eu acho que dificultariam imensa vida sempre ao Coutrinho. Ou seja, acho que o assédio pode ter tido alguma importância para tirar, sobretudo urbana, 2 ou 3 pontos, mas litoral. Enquanto não conseguir penetrar com mais força no interior, acho que será sempre difícil. Agora, é um resultado extraordinário na mesma. Quer dizer, ele está muitos pontos acima da Iniciativa Liberal, o que nos faz pensar o que seria se ele de repente não tivesse fugido para Bruxelas por razões que, na verdade, eu acho que ainda estão para explicar. Nunca ninguém percebeu bem aquela saída do Coutrinho da Iniciativa Liberal daquela altura. O que é que vai fazer com este resultado? Se é que vai fazer alguma coisa? Eu acho que os candidatos a Presidente da República nunca fazem nada com os resultados depois de perderem. Isso é um engano. Mas, no caso dele, por ser alguém que já foi líder partidário e que pode voltar a ser partidário, ele disse que não. Pode voltar a ser líder partidário, é evidente que aquela percentagem tem um peso. Ou seja, se a Mariana Leitão sair e ele regressar, acho que automaticamente a Iniciativa Liberal... Ou não liga a isso? Eu acho que ele agora também não pode ser para já, não é? Quer dizer, não ia dar uma facada nas costas da atual líder, mas no futuro. Ou seja, se ele voltar, volta com mais votos. Isso parece-me evidente, a não ser que este caso do assédio, que eu espero que saibamos mais do que sabemos neste momento, possa ser uma coisa que afeta não só a reputação dele, mas a reputação da própria Iniciativa Liberal. Que futuro político é que vaticina para o Almirante, Pedro Mexia? O Almirante que chegou a ser dado como possível vencedor logo à primeira volta, a certa altura, até se pôs essa hipótese. Espero que nenhum, porque desde o primeiro momento houve um debate um pouco inquinado, que era a ideia de que quem achava mal que um militar se candidatasse a Presidente da República era contra as Forças Armadas ou coisa do género, que é, no meu caso, absolutamente ridículo. Eu acho simplesmente que por um lado, que quem serve nas Forças Armadas tem uma missão específica e é assim que serve o bem comum e não a entrar na política,
E por essa razão não há muitos militares no primeiro mundo à frente de governos ou das chefias do Estado. Em segundo lugar, a única razão, e isto é incontestável, a única razão pela qual o almirante Gouveia Melo se tornou presidenciável foi por ter liderado uma campanha de vacinação. E foi muito importante, e fez um bom trabalho, e foi devidamente agraciado, homenageado, etc. Ele, num momento de exaltação, falou do general de Gaulle, que vacinou a França também, mas do nazismo, que é uma coisa com uma dimensão um bocadinho maior. E não vacinou, como vemos. Mas o vírus está lá, está. O vírus está. Portanto, está em todo lado. É só isso, eu não tenho especial, quer dizer, não gosto sobretudo do autoritarismo que nas Forças Armadas tem uma função, a autoridade, ou melhor dizendo, que isso passe para o autoritarismo da política, onde não é, eu digo e toda a gente cumpre. Isso não é assim, há regras, há Constituição, há as leis, etc. No dia das eleições, o almirante Gouveia Melo apresentou-se às pessoas e disse, muito dignamente, os objetivos que eu estabeleci para a minha candidatura não foram atingidos. Os que ele estabeleceu, agora, o do que as pessoas que o apoiavam estabeleceram para a candidatura dele foram plenamente atingidos, que era dizimar o Marcos Mendes. Claro. Isso foi... Ele, coitado, ingenuamente ele achou que a candidatura dele tinha os seus objetivos. Aliás, é engraçado, porque há pessoas que falam da hipótese de ele formar um PRD, dizia-se, embora evidentemente que o paralelo é imperfeito, porque ele não foi Presidente da República, foi só candidato. Mas há qualquer coisa, que é o PRD, e o fim do PRD foi o que deu origem ao cavaquismo. Foi o PRD ter apoiado ou apresentado, já não me lembro, moção de censura. Acho que apresentou a moção de censura e deu a maioria absoluta a Cavaco e esvaziou-se. E, portanto, serviu como plataforma de pessoas a passar do PS para o PSD. E, portanto, aqui eles conseguiram. Estão de parabéns os despeitados do PSD. O Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro da Moderação. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Analisámos já as questões em torno das presidenciais. À altura para sabermos, e temos agora de acelerar um pouco, porque é que o João Miguel Tavares se declara Conselheiro de Paz. Como é que vê este Conselho de Paz, Board of Peace, criado esta semana por Donald Trump? Aquela cerimónia foi uma coisa em que nós olhamos, aqui estão estas pessoas que são líderes dos seus países, mas que depois acedem a uma cerimónia com Donald Trump sentado a uma mesa e eles vão rodando para fazerem parte de um Conselho de Paz onde aparentemente só o próprio Donald Trump é que tem direito de veto e onde para entrar e permanecer lá durante vários anos é preciso pagar uma joia de $1.000 milhões. E tudo aquilo é extraordinário, as coisas que estão a acontecer à nossa volta. Quando nós olhamos para a faixa de Gaza... Mas também, atenção, eles aceitaram porque era o vencedor do Prémio da Paz da FIFA. Nobel da FIFA, exatamente. E nós, quer dizer, eu acho que um Conselho de Paz, se conseguir fazer alguma coisa em Gaza, abençoado seja, se conseguir fazer ali algum milagre. Mas esta ideia de que Donald Trump manda no mundo, quer dizer, ele já manda nos Estados Unidos e quer mandar no mundo como ele quer ser o CEO do planeta Terra. Sim, sim. Ele quer ser o CEO do planeta Terra e ele gera aquilo como se... O Conselho de Paz parecia que ele estava a tentar coletar sócios para Mar-a-Lago. E ele dá uma joia de $1.000 milhões. É isso, tens uma joia para poder jogar golfe com Donald Trump e de vez em quando vê-lo a jantar na mesa do fundo. E eles também lhe dão uma joia, que às vezes se chama pregadeira, mas que também é uma joia que eles lhe dão. Olha, essa mesmo muito lambuzada. Enfim, é espantoso, aquilo que nós estamos a ver. Ainda vamos ver se o governo português, que foi convidado, ainda não se pronunciou. Claro, como é a sua especialidade, está a ver o que é que os outros fazem, mas felizmente a Europa não entrou naquilo, tirando a Hungria. Espero que não entre. É que dão-lhe a pregadeira com uma mão, enquanto a esquerda lhe massagem as arrecadas. São duas... Mas entretanto, parece que ele desistiu de invadir a Islândia ou a Tailândia, o que é, não é?
Ou o Azerbaijão. O Azerbaijão. O Azerbaijão. Bom, está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara conselheiro de paz. O Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se curioso. Explique-nos lá o motivo da curiosidade, muito rapidamente. Também envolve Trump e a política americana. Exato. A curiosidade é parecida com aquela que eu exprimi há pouco, que é sobre o cuidado. É preciso ter cuidado, vamos ter cuidado com este tipo de líder. Com este tipo de líder e com os fãs deste tipo de líder. E a minha questão é quando... Será que, a partir do momento em que o ICE assassina pessoas na rua e a polícia vai a casa identificar pessoas que criticaram o Presidente da Câmara na internet, se isso já indica alguma coisa sobre o regime americano que Donald Trump pretende impor, ou se é que foram... Reparem, há outra questão aqui que é, eu ouvi durante anos, não, eles não querem a NATO, cuidado com eles, que eles são contra a NATO, isto é gente que quer sair da NATO. E agora? Bom, nós somos fãs deste senhor que deseja o território de um país que pertence à NATO, assim acabando com a NATO, deixando a NATO fazer qualquer espécie de sentido. E, portanto, a minha curiosidade é saber se há algum balanço de todas estas ocorrências, que já podemos tirar alguma conclusão sobre ele, sobre o regime que ele deseja. Estamos perante um autocrata ou um autocrata democrata? Eu acho que pelo menos desde o dia 6 de janeiro, daqui a atrasado... Isso foi a primeira sugestão. Mas foi uma sugestão muito forte. Começa a ficar mais óbvio, acho eu. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara curioso. Agora vamos tentar perceber o que leva o Pedro Mexia a sentir-se com os poderes médios. A expressão é de um discurso político que esta semana se tornou viral. Sim, porque o Primeiro-Ministro do Canadá ligou os médios, fazendo um discurso na Cimeira de Davos e dizendo que, nunca dizendo Estados Unidos, dizendo que os grandes poderes assumiram de uma forma despoderada que a única lei é a da força e, portanto, fizeram uma ruptura que consiste, número 1, em assumir que só existe a lei do mais forte, e o número 2 é dispensar até a hipocrisia, porque os Estados Unidos, por exemplo, já invadiram países por causa do petróleo. Mas, em geral, não dizia. E por isso estamos a atacar este país. Por causa... É verdade que eles não invadiram a Venezuela. Mas ameaçam ali países da região. E parece que tiveram boa colaboração por parte da atual Presidente. Sabe-se agora que a atual Presidente já estava mais ou menos arrolada como... E o que ele diz ele disse uma coisa muito interessante. Foi que, neste momento, todos os países precisam de aliados. Só que neste momento as alianças têm que ser regionais, às vezes regionais, mas sobretudo variáveis. Nós temos que nos encontrar bilateralmente ou parcialmente com países, em vez de haver um bloco como é a NATO ou como é a União Europeia, sim. Enfim, o Canadá não é a União Europeia, naturalmente, mas como é as Nações Unidas, para decidir as coisas. E então aí ele diz... Os poderes médios, que não têm o poder da força, mas têm, diz ele, e pode dizer como canadiano, os recursos, as habilitações, têm a liberdade, têm a estabilidade, etc. A nota final cómica é que este senhor, que fez um discurso... foi um adulto a entrar na sala. Está sempre a falar nisso, mas foi mesmo um adulto a entrar na sala. Este senhor é Primeiro-Ministro do Canadá, ultrapassando a posição muito atrasada em que estava nas sondagens, pelos ataques do Trump e a ideia de que podia invadir o Canadá. E o candidato conservador é trumpista. Era trumpista e eles disseram, se calhar vamos antes votar no centro-esquerda. Nem sequer é particularmente esquerda, mas enfim, o Partido Liberal do Canadá. E assim, portanto, este senhor não só é Primeiro-Ministro do Canadá por causa do Trump, como faz um grande discurso contra o Trump e nunca o cita. Vês como o mundo é um sítio bonito e com esperança? Não exageres. Está na altura dos livros. Eu trago esta semana um livro que corresponde a um projeto insólito, um livro publicado em Ponta Delgada, que encontrei por acaso na livraria Snob, em Lisboa, uma daquelas livrarias onde ainda se fazem boas descobertas. E é um livro, diria, inclassificável. Chama-se A Mais Rara Conjunção e, a respeito da autora, Luísa Cardoso, não há qualquer informação biográfica. Trata-se de um conjunto de pequenos ensaios
ensaios, chamemos-lhe assim, por uma questão de facilidade, breves divagações, a partir de pares de fotografias que, à partida, não estão relacionadas. Fotografias que o texto vai ligar numa reflexão em que se conjuga de um modo delicado a dimensão informativa com uma certa imaginação especulativa. Para dar um exemplo, logo a abrir o livro encontramos lado a lado a fotografia de um condenado à morte do século XIX, uma fotografia famosa, aliás, e a de Alexander Litvinenko no leito de morte, o russo que foi morto depois de ter sido envenenado pelo KGB em 2006. E é essa relação que é estabelecida aqui. Este é apenas um exemplo, como digo, cada texto corresponde a um par de fotografias. A questão da memória e do modo como criamos narrativas próprias, pessoais, justapondo imagens, é a matéria-prima deste livro invulgar, uma rara conjunção, como diz o título, a mais breve, a mais rara conjunção de Luísa Cardoso, edição Araucária. O João Miguel Tavares sugere um livro sobre processos judiciais mediáticos. Exatamente. É um livro do António G. Vilela, que é um dos grandes jornalistas portugueses. Escreveu durante muito tempo sobre processos judiciais na Sábado, agora está na CNN. Ele também tem vários livros e este livro chama-se O Tribunal dos Poderosos, as histórias inacreditáveis dos processos que mudaram o país, e é uma edição da Casa das Letras, e passa em revista os principais processos dos últimos 20 anos que tiveram lugar no famoso Ticão, e, portanto, é um retrato desses processos. De certa forma, é parcialmente também um semi-retrato de Carlos Alexandre, porque nessa altura ele era o juiz todo influente, até porque era o único durante muito tempo, e nós estamos numa altura das eleições que se fala muitas vezes do que é o sistema, e parte daquilo que muitas vezes nós chamamos o sistema também está aqui muito bem relatado. É um livro com uma quantidade de informação impressionante, que podia ter vários livros lá dentro, mas vale imensa pena ler para ficar a conhecer em detalhe o que é que são os processos das secretas, o Futebol Leaks, o Monte Branco, a Operação Marquês, conflitos com Angola e depois também os próprios conflitos com Ivo Rosa. Aprende-se imenso a ler este livro para quem quiser compreender um pouco melhor o país onde nós vivemos. O Tribunal dos Poderosos de António José Vilela. O Pedro Mexia traz uma reedição de Alexandre O'Neill. Sim, aliás, isto é uma série de reedições livro a livro que a Sírio Alvim tem feito sobre poetas do canone português, o Jorge de Sena, a Sofia de Melbrenner, o Rui Belo e o Eugênio de Andrade, agora o O'Neill. Isto é um livro do O'Neill chamado Abandono Vigiado, de 1960. É uma expressão muito interessante porque o próprio título, o abandono e o vigiado são palavras que se referem quer ao método literário, ou seja, um homem que vem do surrealismo, portanto, do abandono, mas já não era surrealista, portanto, vigiado, e em 1960 as pessoas sentiam-se vigiadas, vá-se lá saber porquê. E que tem poemas tão diferentes como um poema, que é um dos grandes poemas portugueses, um poema político chamado O Poema Pouco Original do Medo, mas também tem muitos poemas da vida cotidiana em que o O'Neill era mestre, nomeadamente um poema que tem como estribilho Irene, sirva o leite creme. Vai aparecendo, enquanto decorre, vai alguém que chama a Irene para trazer o leite creme. O Ricardo Araújo rima. É uma rima tuante, nem sequer é consoante. O Ricardo Araújo Pereira traz mais um título para a bibliografia passiva de Camilo Castelo Branco. Castelo Branco, é um dos meus heróis, não é? O Camilo, como aliás se nota pela extensão do meu vocabulário e e pelo teu bigode. Exato, mas este... Ainda não chegou ao ponto de ser bexigoso. Não, mas tem pena. Tem pena. Estou a caminhar para isso. Coreografia Sentimental chama-se este livro. É um dicionário, portanto, o subtítulo explica, é um dicionário toponímico e geográfico da obra de Camilo, de Nuno Rezende, e é o que o livro diz, embora... Os dicionários são sempre livros úteis, não é? Mais de referência e tal. Mas este vai para além disso, no sentido em que
Normalmente ninguém se senta a ler um dicionário. Ora, neste, há boas razões para o fazer. Não só porque há textos explicativos sobre a razão para fazer um livro destes, como também que explicam qualquer coisa sobre o que era o Camilo, se ele era um turista, não era, nem sequer um viajante, era mais um errante, e o facto de algumas das terras que ele menciona serem tão microscópicas, serem microtopónimos, que indicam que ele passou por lá, se calhar, a pé. E ainda por cima depois tem no final um mapa com a incidência das terras escolhidas pelo Camilo. A maior parte, como calculam, é no norte, e especialmente no Entre o Douro e Minho, que é uma zona que me diz bastante e que eu reconheço sempre quando leio. Vamos todos a Vilarinho da Samardã. Vamos, já chover. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast de Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.